Bem-vindos a mais uma aula de morfodinâmica costeira. Hoje nós continuamos nosso assunto, que são as dunas costeiras, terceira parte já. Não deixem de assistir a parte 1 e a parte 2 antes de assistir a parte 3, tá, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a relação entre as dunas costeiras e a morfodinâmica, tá? Então, a gente vai falar de cada praias dissipativas, praias intermediárias, praias refletivas e como isso se relaciona com as dunas costeiras, tá legal? Então, começando, vamos falar um pouquinho sobre a questão da vegetação com relação à morfodinâmica. Quando a gente fala de praias dissipativas, o que a gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar quais são as características das praias dissipativas. A gente tem zona de surf larga, muito importante. E o que isso significa para a vegetação, né? Que a gente vai falar um pouquinho de vegetação primeiro. Zona de surf larga, mais spray salino. Ou seja, mais spray salino, a gente tem um ambiente mais estressante. Tá? Então, normalmente, a gente tem poucas espécies. Tá? A gente tem um menor número de espécies, porque são só aquelas espécies que aguentam esse spray salino intenso. Isso significa que as zonações são extensas. Então, a gente tem grandes áreas com as mesmas espécies, tá? Poucas espécies. Isso por conta da questão da zona de surf, porque a gente tem muita quebra de onda e isso aumenta o spray salino, tá? E a gente também tem um pós-praia largo, extenso, né? Isso significa que a gente tem bastante área de areia seca, porque a areia que vai ser disponibilizada para formar duna é a areia do pós-praia, que é a areia seca, porque a areia molhada é muito mais difícil do vento carregar. O vento carrega areia seca. Então, quanto mais largo o pós-praia, maior o aporte de areia seca. Então, mais areia a gente vai ter disponível para a formação da duna, tá? E a gente tem espécies pioneiras mais adaptadas também, tá? Então, o que a gente tem que é importante nas praias dissipativas? A gente tem um estresse maior, a gente tem um spray salino sinistro, mas a gente tem bastante areia seca, tá? Nas praias refletivas, que são o outro extremo, a gente tem zero ou quase nada de zona de surf, então o spray salino ele é bem menor, então a gente tem um número de espécies maior, porque é um ambiente mais fácil para as espécies, tá? E as zonações são curtas, então como existem muitas espécies, os ambientes existem mais espécies que dividem o meio ambiente, então a gente tem regiões, faixas menores, mais faixas de diferentes vegetações, só que menores. Tá? A praia, ela é a fonte de sedimento para a duna, né? Então, quanto mais energia de onda, a gente vai ter dunas maiores e menos estáveis. A gente vai explorar isso ao longo da aula, tá? E aí, quando a gente tem praias refletivas, por tudo isso que a gente falou agora, né? A gente tem uma altura de onda menor, então a gente tem menos altura de onda, menos energia na praia. Então, a gente vai ter sequências estáveis e progradantes de cordões de dunas frontais. Então, quanto menor a energia, quanto mais refletiva for a praia, mais estáveis vão ser as dunas frontais. Por quê? Porque mais fácil vai ser para a vegetação estabilizar, porque a gente vai ter mais espécies com menos spray salino, então as dunas frontais vão ser mais estáveis. Quando a gente vai aumentando a energia de onda, a gente vai apesar da gente aumentar o aporte sedimentar, ou seja, a gente pode aumentar a altura das ondas, mas a gente acaba diminuindo a estabilidade dessas ondas, dessa duna, porque a gente dificulta para a vegetação. Então, a vegetação vai ter mais dificuldade de estabilizar, então as dunas elas tendem a ser menos estáveis, tá? Então, nas praias intermediárias, a gente tem bastante sedimento, mais sedimento do que na praia refletiva, tá? A gente pode ter uma progradação do campo de dunas, tem o desenvolvimento dos cordões de dunas frontais, mas eles são menos estáveis do que nas praias refletivas. E nas praias de alta energia, a gente tem as dunas frontais menos estáveis ainda. A gente pode ter escarpas por erosão, porque a gente tem bastante setup. A gente pode ter os corredores de deflação, que a gente vai falar na outra aula.
tá? E aí, quando a gente fala de especificamente praias dissipativas e intermediárias de alta energia, que são as com altura maior que 1,5 m, mas isso é mais ou menos, tá? A gente tem dunas frontais instáveis, que podem inclusive virar sistemas de dunas transgressivas, que a gente vai falar também na outra aula o que são sistemas de dunas transgressivas, tá? Não tem um esqueminha bom aqui pra gente falar sobre isso, tá? Então aqui, ó, a gente tem praia de baixa energia, que é a refletiva, e praia de alta energia, que é a dissipativa, tá? Então a gente aumenta a energia de onda, aí o que a gente tem aqui, ó? Nas praias de baixa energia, a gente tem a duna bem estável, só que pequena, e um campo estreito de dunas, tá? Quando a gente vai aumentando a energia de onda, o que a gente faz? A gente vai diminuindo a estabilidade. Por quê? Tudo por conta daquela história da vegetação. A gente vai dificultando para a vegetação. Então, vai tendo menos vegetação por conta do spray salino, então a gente vai desestabilizando a duna. E aí, aquele sedimento que a gente está dizendo que tem sedimento disponível o tempo todo, aquele sedimento, ele vai sendo transportado em direção ao continente, só que a vegetação não consegue barrar todo esse sedimento aqui na duna frontal. Então, a gente tem um transporte cada vez mais interiorizado desse sedimento, tá? Que são esses campos de dunas transversais que a gente vai falar na próxima aula. Tá? Então, quanto maior a altura de onda, menos estável a duna, mais interiorizado o transporte de sedimento. A gente tem os blowouts, que são sistemas bem erosivos, de dunas bem instáveis, tá? E o sedimento ele vai sendo transportado em direção ao continente, tá? E a gente tem a questão também do tamanho, do volume da duna, que foi estudado bastante por Short Haspel lá em 82, que relaciona, a gente falou de estabilidade até agora, né? Mas agora a gente vai fazer uma relação com a altura da duna, tá? Com o tamanho dela. Em praias dissipativas, que a gente tem alta energia de onda, zona de surf larga, bancos e cavas paralelos, baixo gradiente da praia imersa, baixa mobilidade da praia, o que acontece? O vento, ele acaba sendo, não existe distúrbio, o vento ele consegue passar por esse pós-praia aí, livre, leve e solto, sem grandes distúrbios, o que faz com que o potencial no transporte de areia seja maior. E como a gente tem um pós-praia bem largo, a gente tem uma quantidade de areia maior também, então a gente tem um potencial elevado na formação de dunas frontais altas. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí do distúrbio do fluxo de vento, tá? Aqui a gente tem um perfil, ó, que seria um pós-praia de uma praia bem dissipativa. Então, não existem grandes variações topográficas. Então, o que acontece? O vento que vem em direção ao continente, ó, essas linhas aqui, elas estão relacionadas às linhas de vento mesmo, as linhas de fluxo de vento. As linhas são quase paralelas à linha de praia. Essa face praial, lembrando que ela é larga e plana ou com uma declividade pequena, né? E esse fluxo de vento, ele não tem nenhum distúrbio, não tem nada que perturbe o vento. Então, o potencial para esse vento aqui transportar sedimento que vai secar nessa superfície do pós-praia é muito grande. Então, a quantidade de areia disponível para a formação das dunas frontais também é muito grande. Então, a tendência é a gente criar dunas frontais bastante altas, com muito volume de areia, tá? E aí, em praias intermediárias, a gente tem menos energia de onda, então a gente tem menos spray salino, né? A gente tem uma zona de surf mais complexa, com ritmicidades, bancos, cavas, correntes de retorno. A mobilidade da praia é alta, ela varia em uma praia que tende a ser intermediária, ela tende a variabilidade temporal dela tende a ser maior, ela tende a variar para estágios mais próximos dos refletivos, estágios mais próximos dos dissipativos. Então, a topografia da parte subaérea também muda bastante, tá? E aí, como a gente já tem uma topografia mais complexa, essa topografia acaba causando distúrbios nesse fluxo de vento, né? E aí a gente tem uma diminuição
na capacidade de transporte desse vento, de transportar areia, tá? Então, a gente já tem uma face de praia mais inclinada, que tem algumas variações topográficas ao longo dela, né? A gente tem aqueles cúspides, megacúspides, a gente pode ter berma, a gente pode ter canais, então a gente já tem mais distúrbio no fluxo de vento. E aí a gente diminui a capacidade de transporte de areia nesse vento, então a gente diminui o potencial de altura. Lembrando que a gente está falando da altura, né? Do tamanho da duna frontal. E aí a gente vai para o outro extremo, que seriam as praias refletivas. A gente já tem uma energia de onda bem baixa, praticamente nada de zona de surf, né? Um gradiente alto, a pendente da praia alta, né? Uma praia estreita, a mobilidade da parte subaérea bem pequena e altíssimo distúrbio do fluxo de vento, tá? A gente tem muito pouco potencial de transporte de areia e aí as dunas frontais tendem a ser mais baixas por conta desse baixo potencial. Mas lembrem-se que elas tendem a ser bem estáveis também, quando elas existem, né? Então, porque o que acontece? Existe normalmente nas praias refletivas, a gente tem a berma bem pronunciada, com alta declividade aqui, e a topografia da praia muda bastante. Essa variação na declividade aqui, do vento vindo do oceano em direção ao continente, que é o vento que constrói duna, a gente tem uma variação, existe muito distúrbio no fluxo de vento por conta dessa variação aqui na topografia, tá? Então, tem um aumento da velocidade na berma e depois uma brusca diminuição acima da berma, no pós-praia, propriamente dito. Então, além do fluxo de vento ser extremamente perturbado, então ele perde capacidade de transporte, a gente também tem um pós-praia muito mais estreito. Então, a gente tem menos área com areia seca disponível para esse vento carregado. Então, tudo isso junto faz com que as dunas tendem a ser muito menores do que em praias dissipativas. Tá bem? Então, a gente acaba por aqui. Essa parte aqui relaciona a morfodinâmica praial com as dunas. Então, lembrando que a gente tem em praias dissipativas, a gente tem duas praias dissipativas, intermediárias e refletivas, a gente tem duas questões que são diferentes. Nas praias, vamos voltar para o diagraminha. Aqui, ó. Em praias com menos energia de onda, ou seja, em praias mais refletivas, a gente tem dunas mais estáveis, e quanto mais a gente aumenta a energia de onda, a gente vai diminuindo a estabilidade dessas dunas, porém, quando a gente vai aumentando a energia de onda, a gente vai indo para costas mais dissipativas e nisso a gente também aumenta o potencial e a quantidade de areia disponível para formar duna. Então, em praias refletivas, a gente tem dunas mais estáveis, mas dunas pequenas quando existe areia suficiente para formar. E aí a gente vai aumentando a energia, a gente vai aumentando a quantidade de areia, mas a gente vai diminuindo a estabilidade dessas dunas frontais. Tá legal? Então, qualquer dúvida, postem lá no fórum, não guardem para vocês. Fiquem bem e até a próxima.